Agora, e essa questão toda de linguagem neutra? Porque tem gente que fala assim, ah, minha linguagem é neutra. Não se Deu- posiciona em nada. O que você pensa sobre isso, assim? eu vou trazendo para um lado político, por exemplo, é o que eu falo, né? O cara que vota nulo ou vota em branco, ele não tem direito de argumentar depois de um governo, né? Falar, mas o governo tá uma bosta, não sei o quê. Você não se posicionou, entendeu? Pô, por mais que você vai votar no fulano que vai ter 500 votos, vota. Pelo menos você vai falar, não, acreditei naquele cara ali, mas ele não tá na presidência, entendeu? Porque o cara que não se posiciona é porque ele não tem opinião, ele não tem argumentos, entendeu? Porque candidato, sai candidato de tudo que é jeito, a gente sabe disso. Mas o cara que ele não se posiciona na hora do seu voto diante disso, pra mim ele é um cara que não tem base nenhuma pra poder discutir. E a pessoa que não se posiciona na internet é uma pessoa que ela tá querendo pagar de bom moço, para as outras pessoas no contexto geral, e não trazer isso pra ela, pra sua essência, né. Um dos motivos de eu começar a me posicionar, tudo bem que eu modifiquei totalmente a minha plataforma, pra pra trazer essa educação política pra galera. Mas eu acho que a gente realmente tem que ter uma bandeira, a gente tem que defender aquilo que a gente acredita. E quando a gente não se posiciona querendo agradar todo mundo, a gente tá sendo falso com nós mesmos, entendeu? É o que eu falo, muitos influenciadores aí que me atacaram, por exemplo, quando eu me posicionei politicamente, são pessoas que não se posicionam porque tem dinheiro entrando, tem verbas entrando, Do capitalismo, do diga-se de capitalismo, passagem. e aí o cara viaja pra Dubai, viaja pra Disney, viaja pra Miami, viaja pra tudo que Nossa, é o que tem lugar. de gente que fala de alguns partidos aí que se expõem, aí você vai ver o cara não tá lá em Cuba, não vai passar férias em Não Cuba, né? vai, O entendeu? cara quer passar férias em Miami, por exemplo. Pô, se você prega tanto que Cuba tem um sistema tão bom, por que você não vai pra lá? Você quer ir pra Miami, que é totalmente o oposto de Cuba. Sim, entendeu? Então, assim, as pessoas elas não se posicionam porque é o que eu falo, cara. Pega a Anitta, por exemplo. Pô, empreendedora top, entendeu? Eu acho que ela é uma pessoa muito cabeça no na sua parte de empreendedorismo e tal. Ela sabe realmente ser uma líder. Só que ela, como uma feminista e tudo que ela prega, realmente ela não vive aquilo que ela prega. Porque, cara, ela tá sempre na Europa, tá Ela sempre. defende a esquerda, a Ela Anitta. é esquerdista, entendeu? Defende o feminismo e tudo mais. E só que assim, é fácil você ter uma narrativa bonita quando você tem dinheiro e tá em outros países viajando, quando você tem um conforto financeiro. Agora fala pra mesma menina que tá na periferia ali, que tem 5 pessoas morando dentro de um cômodo, ganhando R$ 1.000 por mês pra se sustentar. Você acha que essa menina consegue viver a mesma realidade? Não consegue. E quantas feministas você vê batendo na porta dessa menina falando, ó, quer viajar comigo? Ele, não, eu banco a sua passagem, eu tenho dinheiro sobrando. Vamos ser comunista junto, tá? Meu dinheiro é seu dinheiro. Não, pô, eu tenho um iPhone, vou te dar um iPhone também. Você não vê nenhuma feminista, nenhuma comunista fazendo isso. Nossa, eu queria ver essa galera entrar na casa de um cara que prega o comunismo e falar, ó, beleza, sua geladeira agora é minha, a sua cama você não vai dormir não, você vai dormir no chão que eu vou dormir Entendeu? ali. Aí eu queria ver, né? É muito fácil você pregar algo que você não vive. Exato, Entendeu? Pô, eu canso de ver hipocrisia, sabe? Não, tem De uma pessoas fazendo jornalista isso. da CNN que é demais. Eu não vou citar quem é. Mas, poxa, ela defende, assim, a esquerda com unhas e Não é dentes. aquela que debateu o Kazooie, não, né? Agora, é uma jornalista da CNN, que inclusive, ela é muito inteligente. Só que, assim, ela Já sei defende quem a que é. esquerda, mas defende com força e não vive nada. Porque você vê as postagens dela e não tem problema nenhum. Sim. Ela vive do quê? Do capitalismo, né? Então, assim, Inclusive, uma e eu não pessoa que eu tenho acho legal problema você trazer nenhum. aqui. Foi o que você falou. Eu não tenho problema algum em trazer alguém que defenda a esquerda ou alguém que fale sobre uma outra posição política. Sim. Desde que, como a gente sempre fala, tem argumentos, como você falou, tem estudo, tenha fatos, né? Não, tenha fatos e prega aquilo que vive. Porque é muito fácil você vir aqui e você falar N coisas, você não viver aquilo, entendeu? Sim. Eu desfiz de muitas amizades que não eram amigos, eram colegas, sabe? Quando eu me posicionei como um cristão de direita e conservador, eu perdi colegas de trabalho, eu perdi seguidores, eu perdi pessoas que eu admirava, que se revoltou contra mim. E nesse momento tem até um louvor que ele fala assim, e eu me despedi dos meus pais, queimei minhas carroças e tal. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Ou seja, esse louvor, ele é claro que ele tá dizendo, pra você viver uma vida correta, viver uma vida diante de Deus, você tem que se desprender de tudo aquilo que te traz pra trás, se desprender de tudo aquilo que você tenha pra onde voltar se você se arrepender de viver pra Deus. Ou seja,
Porque muitas vezes eu não tinha força pra continuar na presença de Deus e viver pras coisas do mundo, porque eu não me desprendia realmente dos meus pecados, não me desprendia de verdade das coisas que eu vivia, das regalias que o mundo me oferecia, né? Então era muito mais fácil o quê? Eu ia lá agradecer a Deus por uma coisa, mas, pô, amanhã tem um rolê, então eu vou pro rolê, entendeu? Então, nesse sentido, eu me desprendi de muitas coisas pra viver realmente os meus propósitos de vida. Então, hoje eu consigo viver e pregar aquilo realmente que eu passo nas redes sociais. Se você falar assim, pô, o Funha é um cristão? Pô, eu sou um cristão de verdade. Eu vivo o cristianismo dentro da minha casa, eu vivo dentro do meu carro, eu vivo na rua. E nas minhas redes sociais é a mesma coisa. Ah, ele é conservador? Da mesma forma, entendeu? Então eu sou muito transparente, né? Tanto que dia 15 agora eu vou pra Belo Horizonte, né? Vou pregar lá pros adolescentes do Getsemane, Que que bacana. vai ser uma bênção. Pô, mais de 5.000 pessoas Uma confirmadas. bênção. Então, vai ser incrível. Mas por quê? Porque Deus tem aberto as portas, porque eu tenho realmente vivido aquilo que eu prego. Você acha que Deus ia me colocar em lugares que não fosse de agrado da presença dele se eu tivesse sendo um mentiroso na internet? Não. Né? Então, até uma coisa que eu falo pra minha sogra, pra minha namorada, falo pro meu pai, falo, hoje eu vejo o agir de Deus na minha vida de verdade, sabe? Até que eu ia falar, eu fui pra um lugar que chama Retiro, o Retiro. Foi lá em Goiás com o pastor Guilherme, cara, uma bênção. E aquele lugar mudou a minha vida. Foi lá que realmente que eu conheci o Nicolas, né, o vereador de BH. E aí tive uma conversa com ele. Teve pastores que teve uma ministração lá que foi uma bênção. E aquele lugar ali, ele mudou a minha vida. E lá, diferente do que as pessoas imaginam, tinha católico, tinha pessoa da congregação, da assembleia. Então, assim, tinha cristão de tudo que era jeito, de tudo que é denominação. Porque Deus, ele não é uma placa de igreja. Deus é um só, entende? Então as pessoas elas confundem essas coisas. Até quando você me perguntou sobre o católico que eu ia falar, era justamente isso. Deus ele não tá na placa de uma igreja. Deus ele tá dentro da igreja, Deus ele tá no seu coração, a igreja é você. E enquanto o cristão, a pessoa que quer ser um cristão, continuar seguindo realmente a placa de uma igreja, ela nunca vai chegar a lugar nenhum, entendeu? Defender, eu sou da Universal e eu vou defender a Universal até o fim. Não. Deus é um só, cara. Então, assim, não tem por que eu ter preconceito com um cara que se diz católico, porque, cara, ele adora o mesmo Deus que eu, ele é meu irmão na fé, entendeu? Amar a Deus acima de todas as coisas e ser o próximo como a ti mesmo. Então, se você ama a Deus e você se ama, você tem que amar o seu irmão, independente de tudo. E aí, quando eu fui pra esse lugar, cara, mudou minha vida. Como posicionamento político, como posicionamento cristão, porque eu ainda tinha medo de me posicionar. E quando eu me posicionei, foi justamente por causa desse lugar. Quando eu me posicionei, rasgou o céu. Eu me desprendi de tudo que eu vivia, me desprendi das amizades, me desprendi até mesmo de parte do meu relacionamento com a minha namorada mesmo, assim, que a gente, que eu acreditava, mas não vivia, entendeu? E aí eu falei pra ela, falei, não, põe o pé no freio aqui porque tá errado e eu quero realmente viver o que Deus tem pra nossas vidas. E, cara, quando eu me posicionei desse jeito, cara, as coisas mudou na minha vida drasticamente. Deus Que realmente bom. fez uma diferença muito grande.